Fala, pessoal! Voltamos aqui para falar do tema 11 do TST. Em termos de quantidade de teses, aliás, de itens dentro da tese, ele acho que é o mais extenso. E quando se inicia a leitura, talvez pareça muito complexo, mas não é. Então a gente vai ler ele inteiro, pensando que alguma informação pode estar ali perdida e vale a pena vocês se atentarem. Mas no todo ele é simples, eu acho que eu vou começar resumindo ele e a gente faz a leitura e eventualmente salienta um ponto ou outro. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. Tá, já adiantando. Ele diz respeito a WMS Supermercados, que é a rede Walmart, né? A rede aí do Sam's Club, que era Big, que acho que, enfim, aglomera várias empresas, várias bandeiras de supermercado. Inclusive, agora está utilizando, acho que o próprio Walmart aqui no Brasil, né? Eles tiveram a brilhante ideia, em algum momento da sua existência, de criar uma norma, uma política interna, dizendo como que eventuais demissões com ou sem justa causa, enfim, deveriam ocorrer no âmbito daquela empresa, disciplinando, criando um processo interno administrativo prévio à dispensa. Então, muito interessante, dá uma transparência para as dispensas e, enfim, foi uma ideia, no meu entendimento, que se teve em certo momento e que a empresa deve ter seguido durante algum período, mas depois ela resolveu abandonar. E aí esse tema é para tratar das consequências desse abandono, ou pelo menos das consequências do descumprimento de regras que a própria empresa se obrigou por meio de uma política interna. Então, o que eu já vou adiantar para vocês? Que essas políticas que uma empresa implementa, unilateralmente que seja, tá bem? Elas têm natureza de quê? Regulamento de empresa. Então, quando o empregador se obriga a seguir determinado procedimento prévio para a dispensa de seus empregados, institui isso de forma unilateral, tem natureza de regulamento e, se tem natureza de regulamento, adere ao contrato de trabalho do empregado que estava contratado na vigência daquele instrumento. Então, mesmo quem já estava na empresa e aí veio esse regulamento, essa política, ou quem, durante a vigência dessa política, ingressou na empresa. Essas condições aderem ao contrato de trabalho. E mesmo que venha um regulamento posterior, ele não é aplicado para os empregados que estiveram sendo contratados na vigência do primeiro. É aquela lógica da súmula 51 de condição mais benéfica. Então, assim, adiantando, se a empresa cria um procedimento, se obriga por meio de um regulamento, de uma política interna, que seria um procedimento prévio, indispensável ao despedimento de seus empregados, se ela não seguir, vai ter que ter uma consequência jurídica, que vai ser a nulidade dessas dispensas. Então, vamos lá. Questão submetida a julgamento. Definir se o programa denominado Política de Orientação para a Melhoria, no nosso resumo eu botei POM, né? POM, instituído pela WMS Supermercados do Brasil, Walmart, abrange todas as hipóteses de dispensa e quais os efeitos decorrentes da não observância dos procedimentos neles previstos. Então, primeiro, os ministros analisaram, né, com base no texto da política, da POM, se ela abrangia todas as hipóteses de dispensa, a gente não precisa entrar aqui no detalhamento de abrir a POM, e depois, caso abrangesse, e ela abrangia, quais as consequências do descumprimento. Então, primeiro item da tese. A política de orientação para a melhoria, que vigeu de 16 de agosto de 2006 a 28 de junho de 2012, então, né, 6 anos aí, instituída pela empresa por regulamento interno, é aplicável a toda e qualquer dispensa, com e sem justa causa, e a todos os empregados, independente de nível hierárquico, inclusive os que laboram em período de experiência. E os procedimentos, tá, então eles analisaram lá o texto da POM e concluíram que era para todo mundo. E os procedimentos prévios para a sua dispensa variam a depender da causa justificadora da deflagração do respectivo processo, tal como previsto em suas cláusulas, sendo que, tá, então, ela abrangia todo mundo e trazia procedimentos conforme a situação de cada empregado e cada dispensa. Voltando. Sendo que a prova da ocorrência do motivo determinante ensejador da ruptura contratual e do integral cumprimento dessa norma, no caso de controvérsia, constituem ônus da empregadora, nos termos do artigo 818, inciso 2 da CLT e 373, inciso 2 do CPC. Então, a POM valia para todo mundo. Aqueles procedimentos deveriam ser observados conforme a previsão na POM. E, caso houvesse uma controvérsia acerca do cumprimento dos procedimentos, de quem era o ônus no processo de provar que eles foram cumpridos? Da empregadora, né? Fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, artigo 818, 2 da CLT, ônus do empregador provar. Beleza, primeira parte da tese.
2. Os procedimentos previstos na norma regulamentar, na POM, devem ser cumpridos em todas as hipóteses de dispensa com e sem justa causa. Então, estava lá previsto, tem que ser cumprido. E apenas em casos excepcionais, de prática de conduta não abrangida por aquelas arroladas no item 4 do programa, que implique quebra de fidúcia nele não descritas e que gerem a impossibilidade total da manutenção de vínculo. Então, assim, primeiro, disse que tem que ser observado em todas as hipóteses de dispensa, e apenas casos excepcionais que fugissem às previsões da política de orientação para a melhoria, é que poderia, isso vai ser a conclusão agora, é que eles poderiam deixar de ser seguidos. Então, para todos os casos que estavam previstos na política de orientação para a melhoria, ela tinha que ser seguida. Situações absolutamente excepcionais, gravíssimas, que quebrassem a fidúcia entre empregado e empregador, essas poderiam fugir da aplicação da POM. Mas vamos seguir. Então, devem ser cumpridas em todas as hipóteses, com ou sem justa causa, e apenas em casos excepcionais, de prática de conduta não abrangida por aquelas arroladas no item 4 do programa, que implique quebra de fidúcia nele não descritas, que gerem a impossibilidade total de manutenção do vínculo, ou de dispensa por motivos diversos que não relacionados a condutas do empregado, fatores técnicos, econômicos ou financeiros, é que poderá ser superada. De novo, pessoal, instituiu procedimento prévio para dispensa para quase que todas as possibilidades. Tem que observar? Tem. Apenas em casos excepcionais, ou quando, porque era na POM estava previsto procedimentos que tinham que ser observados quando a dispensa fosse motivada pelo empregado. Então, ou situações excepcionais, ou quando a dispensa ocorresse por outros motivos, técnicos, econômicos ou financeiros, é que a política poderia deixar de ser observada, ou seja, superada. Nessas situações excepcionais, cabe à empresa o ônus de provar a existência da real justificativa para o desligamento do empregado sem observância das diferentes fases do processo de orientação para a melhoria, e a submissão da questão ao exame dos setores e órgãos competentes indicados pela norma, inclusive sua diretoria, para a decisão final e específica a respeito, nos termos do item 4 do programa. Então, tem que observar a POM? Tinha, né? Tem ainda, quem tiver com o contrato em curso. Situações absolutamente excepcionais que fugissem do programa poderiam dispensar? Poderiam, mas nesse caso é ônus da empresa provar que havia uma real justificativa para o desligamento sem a observância daqueles procedimentos previstos. Próximo. 3. Esse programa, aqui em cima da minha tela, para que está tapado. Este programa, unilateralmente instituído pela empregadora, o principal que eu já adiantei para vocês, constitui regulamento empresarial, com a natureza jurídica de cláusula contratual. Cláusula de regulamento adere ao contrato de trabalho, que adere em definitivo ao contrato de trabalho dos empregados admitidos antes ou durante o seu período de vigência, por se tratar de condição mais benéfica, que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, nos termos e para os efeitos do artigo 7º da Constituição, dos artigos 444 e 468 da CLT e da súmula 51(1) do TST. E, portanto, não pode ser alterada em péios, suprimida ou descumprida. Instituir unilateral é regulamento. Se é regulamento, adere ao contrato de trabalho. Não pode vir a empresa depois e resolver que não vai mais ser cumprida. 4. A inobservância dos procedimentos previstos no referido regulamento interno da empresa viola o direito fundamental do empregado, ao direito adquirido, ao dever de boa-fé objetiva, ao princípio da proteção da confiança ou confiança legítima e os princípios da isonomia e da não discriminação. Tinha lá um procedimento, era esperado que ele fosse cumprido. Não podia a empresa decidir cumprir para um e não cumprir para outro. Então, descumprir viola direito fundamental, direito adquirido, boa-fé, proteção da confiança, isonomia e não discriminação. Seguindo, pessoal, que item 5. O descumprimento da POM pela empregadora que a instituiu, ao dispensar qualquer de seus empregados sem a completa observância dos procedimentos e requisitos nela previstos, tem como efeito a declaração de nulidade de sua dispensa. E, por conseguinte, teoria das nulidades trabalhistas, né? O seu direito à reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes, inclusive a aplicação do disposto no artigo 471 da CLT, como se na ativa estivesse desde a data da dispensa até a efetiva reintegração. Então, em 2009, o Walmart dispensou um empregado sem observar o procedimento do Programa de Orientação para a Melhoria. Esse cara entrou com a ação em 2010. A ação rolou até agora, porque estava aguardando a definição desse repetitivo lá no TST. Foi julgado o repetitivo. Qual vai ser a consequência? Declarar que aquela dispensa lá em 2009 foi nula,
que o cara tem que ser reintegrado agora e tem direito aos salários de todo o período. Então, eu imagino que o Walmart aqui está arrancando os cabelos. Provavelmente vai propor acordo, etc. Mas se tem um procedimento, ele tem que ser observado. A consequência da inobservância de um procedimento obrigatório é a nulidade daquela dispensa. E no âmbito do direito do trabalho, quando se reconhece a nulidade, determina que reintegre e que indenize o período, né, que pague os salários do período de afastamento. 6. A política corporativa com a vigência... Tá, isso tudo era a POM, que vigeu de 2006 a 2012. Aí veio o Walmart e instituiu uma nova política, a tal da política corporativa, a partir de 29 de 6 de 2012 até 13 de novembro de 2014. Então, a política corporativa, eu no resumo coloquei PECOR, né? A POM e a PECOR. A PECOR, instituída pela empresa por novo regulamento interno, não alcança os pactos laborais daqueles trabalhadores admitidos na empresa anteriormente à sua entrada em vigor, ou seja, até 28 de junho de 2012, cujos contratos continuam regidos pela POM, que vigorou de 2006 a 2012. Então, quem estava com o contrato em curso na vigência da POM ficou a ela sujeito. A PECOR, que surgiu depois, não afetava, porque seria uma alteração prejudicial. E a gente tem a lógica de direito adquirido, a lógica de condição mais benéfica, a lógica da súmula 51. E aí ele vai falar agora dos procedimentos dessa PECOR, que são parecidos com o da POM, e as consequências que são as mesmas. Vamos seguir. 7. Esse novo programa PECOR, unilateralmente instituído pela empregadora em 2012, também constitui regulamento empresarial com natureza jurídica de cláusula contratual. E se é cláusula contratual, adere em definitivo ao contrato de trabalho dos empregados admitidos durante seu período de vigência, de 2012 a 2014. Por se tratar de condição mais benéfica, que se incorpora ao patrimônio jurídico, nos termos e para os efeitos do 7º da Constituição, do 444 e do 468 da CLT, súmula 51 do TST. Isso tudo para dizer que não pode ser alterada em prejuízo, suprimida ou descumprida. E aí tem uma informação extra aqui com relação ao que a gente já conversou sobre a POM. No caso da PECOR, tinha uma facultatividade dela, tinha uma regra de que ela podia ser seguida ou não. E aí o TST analisou essa questão. A facultatividade da aplicação do programa PECOR, prevista de forma expressa na referida política corporativa de 2012 a 2014, para parte dos empregados por ela alcançados por livre deliberação da empresa, sem nenhum critério claro, objetivo, fundamentado e legítimo que justifique a discriminação, constitui ilícita e coibida condição puramente potestativa. Então, o TST disse o seguinte: sabe essa política que dava faculdade para a empresa de seguir esses procedimentos prévios à dispensa, sem ter um porquê? Por que seguir num, não seguir no outro? Não, simplesmente dava um critério, dava uma discricionariedade para a empresa de seguir ou não os procedimentos prévios à dispensa. Essa facultatividade, sem justo motivo, sem critério claro e transparente, é ilícita e constitui uma coibida condição puramente potestativa, que o artigo 122 do Código Civil proíbe, e viola os princípios da isonomia e da não discriminação. Vamos entender? Se tem uma regra bonitona de todos os procedimentos tem que ser observado antes de ser demitido o cidadão, porque essa era a lógica. Ofertar um contraditório, ofertar a possibilidade dele aprender com a falta com a infração que ele cometeu, não era para sair dispensando, tinha todo um procedimento prévio. Aí a empresa veio na PECOR e disse que poderia ou não seguir. Isso é uma condição puramente potestativa. Ela ia seguir ou não quando bem entendesse. Isso é incompatível com o nosso ordenamento jurídico, só depende da vontade dela. E viola o princípio da isonomia e da não discriminação. Cita ali os artigos 3º e 5º da Constituição Federal, o artigo 3º, parágrafo 1 da CLT, e achei interessante a Convenção 111 da OIT, que é a convenção que veda a discriminação no âmbito das relações de trabalho. 9. O descumprimento, aí vai ficar igual a POM. O descumprimento da política corporativa, que vigorou de 2012 a 2014, pela empregadora que a instituiu, se a facultatividade era ilícita, ela era obrigatória. Se ela era obrigatória com natureza de regulamento de empresa, ela aderiu aos contratos de trabalho. Se descumpriu, qual a consequência no âmbito de trabalho? A nulidade. Então, o descumprimento da PECOR pela empregadora ao dispensar qualquer de seus empregados por ela alcançados, sem a completa observância dos procedimentos requisitos nela previstos, tem como efeito a declaração de nulidade da dispensa e, por conseguinte, seu direito à reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes, e aí repete tudo lá, aplica o 471, como se na ativa estivesse, e aí vai receber, desde a data da dispensa até a efetiva reintegração, pagamento dos salários. E aí o 10 aqui, menos importante, para aí.
Os acordos coletivos de trabalho firmados por alguns entes sindicais com a empregadora no âmbito de sua representação, em decorrência de mediação promovida pelo TST em 2020, não resolvem e nem tornam prejudicado o objeto desse incidente repetitivo, sobretudo em virtude da limitação temporal, territorial e subjetiva inerente às referidas normas coletivas, cuja aplicabilidade, portanto, deve ser aferida pelo juízo da causa para cada caso concreto submetido à sua jurisdição, inclusive para a aferição dos requisitos de validade e amplitude dos efeitos. Bom, aqui estava dizendo que acordos coletivos mediados pelo TST lá em 2020, que tratavam dessa treta toda, não estavam prejudicados. Então, esses acordos seguem valendo, o juiz de primeiro grau, o juiz da causa é que vai avaliar se eles estavam ou não, no caso concreto, sendo aplicáveis. Para nós aqui, não é tão importante. Para nós é lembrar que tinham dois, na verdade, programas procedimentais prévios à dispensa de empregados, que a empresa se obrigou, se ela se obrigou unilateralmente, tem natureza de regulamento de empresa, se tem natureza de regulamento de empresa, é cláusula contratual, que não pode ser posteriormente alterada, sob pena de violação do princípio da condição mais benéfica. E esse descumprimento, então, dispensou sem cumprir os procedimentos prévios, nulidade dessa dispensa, reintegração e pagamento da integralidade dos salários do período de afastamento. O que temos aqui depois? O resumão. Acho que aqui eu vou passar reto, pessoal, que eu bati bastante em cada tecla. Aqui uma esquematização do assunto para vocês, que fala da POM, fala da obrigatoriedade do cumprimento dos procedimentos, da consequência do descumprimento, da natureza de regulamento de empresa. E depois fala da PECOR, que substituiu a POM, mas não substituiu para quem já estava com o contrato em curso, que também tinha natureza de regulamento de empresa, cuja facultatividade era abusiva e configurava condição puramente potestativa vedada pelo artigo 122, e por isso ela foi considerada obrigatória, e aí se aplicam os mesmos raciocínios. É isso, pessoal. Para nossa prova, é lembrar que se tiver um casinho em que houve um procedimento prévio instituído unilateralmente, é uma lógica de regulamento de empresa, adere ao contrato de trabalho, não pode a empresa descumprir depois. Beleza? Espero que tenham me acompanhado até aqui. Esse era um tema mais chatinho, assim, eu acho, um deles, pelo menos, mas acho que faz bastante sentido. Ele só assusta pela extensão dos itens na tese. É isso, voltamos no nosso próximo encontro.